Possível reforço bombástico que agitou as últimas horas da janela de transferências do Timão foi revelado. Corinthians tem interesse em goleiro de 36 anos da equipe do Botafogo e o Timão pode ter pedido mais de 130 milhões de reais ao Milan em novas conversas pelo jovem meio-campista André. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero te recomendar o Super App da Gringo, que é conhecido como o melhor amigo do motorista. Lá você resolve o seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito simples. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela em até 12 vezes no cartão de crédito todos os seus débitos com muita segurança. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e aproveitar todas essas vantagens. Começando esse vídeo de hoje falando sobre busca por goleiro. O Corinthians demonstrou interesse em goleiro de 36 anos da equipe do Botafogo. O Timão acabou tendo um reforço de última hora sendo cancelado, não vindo mais. Goleiro João Ricardo, que chegou para realizar exames médicos na última segunda-feira, dia 2 de março, e no último dia 3 de março, terça-feira, recebemos a informação que o João Ricardo foi reprovado nos exames. Jogador que estava se recuperando de uma cirurgia no ombro. Pelo jeito, a recuperação ainda não está plena e o atleta acabou sendo reprovado nos exames. Sendo assim, como o Dorival Júnior quer um goleiro experiente, o Corinthians está analisando alguns nomes do mercado para atender ao pedido do treinador e nas últimas horas acabou surgindo o nome do goleiro Neto, que atualmente está no Botafogo. Pelas informações, as conversas entre Corinthians e Botafogo estão em estágio inicial, mas as coisas podem evoluir nos próximos dias. Destacando que mesmo com a janela de transferência fechada, o Corinthians ainda consegue contratar jogadores que participaram de campeonatos estaduais até o dia 27 de março. O Neto atualmente tem 36 anos e é um goleiro com passagens por vários clubes da Europa, como Fiorentina, Juventus, Barcelona, Valência, Arsenal. Um jogador que é tido como muita experiência, acabou surgindo nas últimas horas como interesse do Timão. Vamos aguardar se teremos alguma evolução nos próximos dias. A minha opinião, quanto ao Corinthians ter buscado informações pelo goleiro Neto, é a seguinte. Bom, é o Corinthians que está no mercado querendo um goleiro acima de 35 anos. João Ricardo, 37 anos. O Neto tem 36 anos, vai completar 37 anos nessa temporada de 2026. Então é um Corinthians que está em busca de um goleiro que tenha bastante experiência e, claro, também envolvendo até as questões de facilidades mesmo nas negociações. Por quê? O Neto, ele não vem sendo relacionado para os jogos do Botafogo por opção técnica do treinador da equipe carioca, o Martin Anselmi. Ele chegou no Botafogo na metade do ano passado e acabou sendo pouco aproveitado. Como eu disse, é um goleiro com passagens por várias equipes da Europa, tem 1,90 m de altura, dupla cidadania, também tem cidadania italiana, e é considerado um bom goleiro. Enfim, por enquanto não temos informações de avanço, mas por ser tratado como uma possível oportunidade de mercado, o Neto foi procurado, assim também como o Corinthians está consultando outros goleiros, como o João Paulo, o Jordi, o Bruno Bertinato é um nome que agrada, mas é um considerado mais difícil. Enfim, vamos aguardar. Acredito que nos próximos dias teremos novidades em relação a goleiros.
E agora vamos falar sobre novas informações envolvendo o jovem meio-campista André. Após o assunto ter sido tratado como encerrado, surgiram novas informações que o Corinthians pediu outros valores à equipe do Milan. Muitas polêmicas aconteceram nos últimos dias envolvendo possível negociação entre Corinthians e Milan pelo jovem meio-campista André. Já em fase final das negociações, restando apenas a assinatura do Osmar Stabile, aí surgiram todas aquelas questões que o Stabile não aceitou, que não sabia, devido, claro, à grande pressão vinda principalmente de nós, torcedores. Aí a negociação foi tratada como encerrada na última terça-feira, dia 13 de março, com o Corinthians recusando a proposta do Milan, mas temos atualização em relação a isso. Segundo informações do ESPN, em novas conversas, a diretoria do Corinthians, através do presidente Osmar Stabile, pelo que se fala agora é ele que está à frente das negociações, e o executivo Marcelo Paz, pediram outros valores. O Corinthians aumentou o valor. O Corinthians quer agora, pelo que disse o ESPN, cerca de 22 milhões de euros pelo jogador. Então estamos falando algo na casa de 133, 134 milhões de reais, tudo depende da cotação do euro. Destaque pelo 70% que o Corinthians tem do jogador. Então, pelo jeito, teremos novos capítulos em relação a essa possível negociação Corinthians-Milan pelo jovem meio-campista André. Vamos aguardar e, claro, continuar acompanhando. A minha opinião quanto a essa nova informação do ESPN é a seguinte, para vocês verem como que informações são diferentes, as coisas mudam. Toda aquela polêmica que aconteceu, Dorival indignado, Marcelo Paz falando bobagem ao meu ponto de vista, depois informações que aconteceria uma reunião entre Stabile, Marcelo Paz, Dorival para definir o futuro do jogador, e aí até algo assim que é o meu ponto de vista, um absurdo, dizendo que o André, a opinião dele, teria muita relevância em relação ao que iriam fazer. Enfim, e aí na última terça-feira, dia 3, tivemos informação que tudo estava resolvido, que o Corinthians havia recusado. Inclusive até que o Corinthians estava preparado para que de repente o Milan fosse a FIFA, já que a negociação estava sendo considerada estágio final, e o Corinthians se sente respaldado em relação a isso, que não terá nenhum tipo de problema. Agora surge essa outra questão, que o Corinthians pediu 133 milhões pelo 70% que tem de jogador. Então podemos dizer aí que o Corinthians aumentou em 30 milhões o valor da proposta. Para mim ainda não compensa. Para mim não é o momento de se vender o André. Ainda é muito cedo. O Corinthians precisa ter o André por mais um período. Eu vou ser bem sincero com vocês. O ideal é o Corinthians segurar o jogador até a janela da metade de 2027. Porque para mim, sinceramente, até lá, o André vai ter se valorizado muito mais. Só que é um Corinthians desesperado por dinheiro, é um Corinthians desesperado para vender, e aí esses tipos de situações acabam acontecendo. Enfim, são novas informações do ESPN e eu particularmente vou aguardar e ver se alguma outra novidade surge em relação a isso. E sempre vou dizer a vocês, falar que o presidente Osmar Stabile não sabia é um grande absurdo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a revelação da possível contratação do possível reforço bombástico que tivemos nas últimas horas da janela de transferências. A janela de transferências do futebol brasileiro está fechada. Fechou no último dia 3 de março. A partir de agora, ainda tem uma janela considerada adicional para contratações de jogadores que disputaram campeonatos estaduais, mas, por exemplo, jogadores de fora do país não têm mais condições de se contratar. E nas últimas horas da janela de transferências, surgiu uma notícia bombástica do Análise Fiel, o Careca Bertaglia, ele que é comentarista dos jogos do Corinthians, analista dos jogos do Timão, no GE. O Bertaglia trouxe uma informação que o Corinthians estava tentando nas últimas horas, um reforço bombástico, que era um atacante. Absolutamente que isso caiu como uma bomba, reforço bombástico.
Muitas críticas também para os lados do Careca Bertaglia. E na noite, ainda da última terça-feira, dia 13, ele gravou um vídeo explicando detalhes e tudo mais. E acabou revelando quem era esse possível reforço bombástico. Tratava-se do atacante Malcom, cria do Terrão, surgiu nos profissionais 2014, campeão brasileiro 2015. Malcom que passou por Zenit, Barcelona e hoje está na equipe do Al Hilal. Motivo da vinda, de repente, as últimas do Malcom até as pressas são os conflitos que estão acontecendo lá na região e o Careca chegou até a citar o que aconteceu com o Maicon, que retornou ao Corinthians na época dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, que de repente essa mesma situação poderia ter acontecido. Alguns detalhes envolvendo o Malcom chamaram a atenção nas redes sociais, como por exemplo, o Malcom com informações que ele estava procurando residência e tudo mais na capital paulista. O que cabe destacar é que o próprio Dorival Júnior, no final de janeiro, revelou que o Corinthians consultou o jogador. Pelas informações atualizadas, por enquanto, o Malcom não tem a intenção de deixar a equipe do Al Hilal, segue treinando lá normalmente, mas como estão acontecendo todas as situações envolvendo conflitos, pode ser que alguma coisa mude e de repente até a FIFA resolva fazer uma janela para que esses jogadores possam deixar, assim como aconteceu mesmo naqueles períodos ali entre Rússia e Ucrânia. Enfim, vamos aguardar. Mas o possível reforço, a possível contratação bombástica que agitou as últimas horas da janela de transferência foi revelada e era o Malcom. Por enquanto, não temos nenhuma adição que se de repente alguma coisa poderá acontecer. O que se fala é que por enquanto ele segue por lá. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians tentou o Malcom nas últimas horas da janela de transferências é a seguinte. Bom, estamos falando de uma situação que as coisas podem mudar a qualquer momento. Por exemplo, até no momento que eu gravei esse vídeo, as informações atualizadas eram: Malcom segue por lá, inclusive deve jogar na sexta-feira. Só que essa questão de conflitos, as coisas podem mudar a qualquer momento. Exemplo, os conflitos de repente podem diminuir, mas infelizmente, eu falo infelizmente por toda a região e tudo mais, parece que as coisas por lá podem intensificar. E aí, claro, que o jogador e a sua família absolutamente que não vão querer ficar por lá. Então, se o Malcom retornar ao Brasil, se a FIFA de repente abrir uma janela, claro, e aí com a CBF, o Corinthians é a prioridade do Malcom, isso é certo, isso aí não tem como mudar. Mas enfim, são coisas que ainda teremos que aguardar. Agora, falando do jogador, se o Malcom retornasse para o Corinthians, seria espetacular. Imaginem só, Malcom, Memphis, Lingard, Yuri Alberto. Imaginem esse Corinthians como seria. Se com a vinda do Lingard nós já estamos esperançosos, por exemplo, com Libertadores, imaginem com o Malcom. Malcom, aquele atacante aberto pelos lados do campo, sensacional. E volto a dizer, o Corinthians já procurou o Malcom. Pedido do Dorival, desejo do Dorival. Então imaginem o que seria esse Corinthians se o Malcom retornasse. Vamos ter esperanças? Absolutamente que essa possibilidade de retorno do jogador é algo que movimenta muito nós torcedores. Só que tem um detalhe também. Se o Malcom voltar para o Corinthians, vai ser por uma situação, sinceramente, ao meu ponto de vista, lamentável, que é o fato dos conflitos na região ao qual ele está na Arábia Saudita se intensificarem. Enfim, é o que eu disse a vocês. É algo que as coisas podem mudar a qualquer momento, podemos ter atualizações e o que nos resta nesse momento é ficar aguardando se alguma mudança vai acontecer. Mas a informação foi essa, que o Corinthians tentou um reforço bombástico e na noite do último dia 3, o análise fiel Careca Bertaglia acabou revelando que era o Malcom. Aí, claro, as coisas acabaram ficando ainda mais agitadas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do interesse no goleiro de 36 anos Neto? E essa nova informação que o Timão pediu pouco mais 130 milhões ao Milan pelo André, será mesmo?
E essa informação bombástica, possível esse reforço bombástico, o Malcom. E aí, como vocês acham que ficaria esse Corinthians se o Malcom realmente retornasse? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!